Muito boa noite, estamos começando mais um programa Gestão aqui na TV Univartes. Obrigado por sua companhia, sempre bom tê-los conosco. Vamos conversar hoje aqui com o Jesus do Couto, que atualmente foco psiquiatria, né? E o Jesus é proprietário e gestor de uma clínica um tanto quanto interessante, que a gente vai conhecer um pouco dos detalhes aqui agora. Jesus, muito obrigado pela tua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, apresentar um pouco do que nós fazemos na Clínica Família. Ótimo. Eu comentei que o foco do Jesus hoje é psiquiatria, porque a atividade profissional dele, embora na área da saúde, era em outra especificidade. Nos conta um pouquinho, Jesus, como é que se dá essa tua linha de progressão dentro da área da saúde e as tuas experiências até hoje. Bem, eu formei em 81 na FURG, Fundação Universitária do Rio Grande, cidade mais antiga do estado, a minha cidade, e em pediatria. Aí eu fiz pediatria, passei pela Marinha, lá, quando o quinto naval saiu de Florianópolis para Rio Grande. Aí eu fiz pediatria quase 30 anos. E durante esse processo todo, existia sempre a minha preocupação em entender a criança e o seu meio. Mas como a pediatria basicamente busca mais o lado biológico da coisa, né? Eu ficava com uma certa carência. Aí depois, no meu segundo casamento, a minha esposa foi fazer psicologia, formou, e eu, durante esse processo todo, eu digitei todos os trabalhos que na psicologia são feitos. Participou do processo de formação? Do processo, né? Fui estudando junto. Aí quando ela saiu para fazer a especialização, eu levei ela até Porto Alegre, num centro de formação lá, da família e do indivíduo. E voltei inscrito com ela e fiz 3 anos como terapeuta de casal e família, aos fins de semana. E depois, para chegar na psiquiatria, foi um pouco bem mais fácil. Certo. E depois ainda fiz mais um acréscimo e especializei em psiquiatria da infância e adolescência. A pediatria te levou a isso tudo? Certamente. No meu primeiro momento, eu acreditava que a pediatria englobaria basicamente 50% de psicologia. E depois, quando eu fui estudar realmente o indivíduo e o seu meio e as relações, tem muito mais do que isso. É muito mais importante que isso, o meio para a criança e depois para o indivíduo. Que nós somos frutos, né, do meio onde nós fomos gerados, criados e crescemos. Eu acho que é interessante, a gente sempre fala da importância de buscar uma especialização, de buscar novos conhecimentos. Esse teu perfil, ele nos dá aí uma situação de que tu estivesse em processo de formação permanentemente. Apesar da idade, continuo ainda buscando um aperfeiçoamento que cada vez a gente necessita um maior conhecimento. E a situação permite, porque a maneira como hoje a gente consegue os conhecimentos é muito mais fácil do que na época, quando eu formei, que nós tínhamos a biblioteca, basicamente, né? Sim. Hoje tem as redes sociais e as bibliotecas, os bancos de dados aí à nossa disposição, fica bem mais fácil. E além de ter um processo permanente de busca de conhecimento, é importante salientar aí, no caso do teu perfil, da tua história que tu colocas, tu não foste só na questão da profundidade em uma área. Tu fizeste vínculos com diversas áreas, inclusive trocando de foco de atividade principal ao longo desse processo. Algo que está muito presente hoje, né? Já desde o início, porque a pediatria, teoricamente, é uma clínica geral, né? O pediatra trabalha com todas as áreas humanas, né? Todos os órgãos, né? E depois eu fui na psiquiatria buscar um entendimento geral. E depois juntei os meus conhecimentos pediátricos, os meus conhecimentos da psiquiatria, com a terapia de casal e família que eu tinha concluído também, que é basicamente a psicologia sistêmica, né, do ambiente, na psiquiatria da infância e adolescência, que foi a última especialização que eu fiz. Perfeito. E vocês atuavam essencialmente em Venâncio Aires. Nós... Como é que se deu essa questão da migração também para Lajeado? Nós fomos radicados em Venâncio Aires. Eu tinha o meu consultório lá,
como pediatra. Certo. Depois a minha esposa formou, aí montamos a Clínica Família, que antes era só apenas o meu consultório. E ela começou a trabalhar comigo, trabalha até hoje. E os filhos foram crescendo, que entre os meus e os teus e os nossos, como eu te comentei antes, são 6. Então tem para todas as áreas e para todas as idades. E aí eles foram crescendo, começaram alguns na área da saúde, né? Uma nutricionista, um cirurgião bucomaxilofacial, a outra neuropediatra, e tem uma agora que está fazendo na metade do curso de psicologia. Então nós montamos uma clínica com um nome sugestivo, até para abarcarmos toda a prole, mas a vida vai direcionando cada um para a sua direção. Basicamente temos a psicóloga que está se formando, provavelmente vai vir trabalhar conosco, e a neuropediatra que já trabalha conosco. Daí eu já tinha um consultório que tinha sido convidado para vir trabalhar aqui na psiquiatria da infância e adolescência em Lajeado, com algumas psicólogas. E aí quando a minha filha fez a formação em neuropediatria, e ela reside aqui, aí nós resolvemos abrir uma filial, uma outra clínica aqui em Lajeado. Trabalhamos ela, a minha esposa e uma colega, fonoaudióloga, também conosco. Mas mantém a clínica de Venâncio. A nossa matriz, digamos assim, lá. Fazem aí uma ponte aérea Venâncio Aires Lajeado então, permanentemente. Cada 2 dias por semana a gente vem a Lajeado, cumpre a nossa rotina. Eu te confesso que quando eu li o briefing aqui do programa, o relatório, que a Bianca, da nossa produção, sempre coloca, eu li e disse, Clínica Família. Que legal, uma clínica que atende a família. Quando eu li a tua história, eu entendi que exatamente até atende a família, mas também é uma clínica fundada na família. Na família, pela família. Exatamente. Né? Quer dizer, acaba sendo A intenção realmente era essa no início, né? Porque o projeto era... E ninguém lá induziu ninguém a fazer área nenhuma. Tanto que tem advogado, tem o último filho que está fazendo engenharia civil, mas a maioria foi para a área da saúde. Médica mesmo, só temos uma, mas está tudo na área da saúde. Ótimo, excelente. Entendemos o porquê, como é que o Jesus chega na situação da psiquiatria, vindo da pediatria, e por que a Clínica Família. Segundo bloco, vamos entender um pouquinho como é que funciona a clínica, como é que se dá essa questão de Venâncio Aires, Lajeado, como é que se dá o perfil de atendimento, o foco dos clientes, dos pacientes que passam hoje dentro da Clínica Família, aqui em Lajeado e Venâncio Aires. Já voltamos. Estamos no nosso programa Gestão, segundo bloco, conversando aqui com o Jesus do Couto, psiquiatra e proprietário e gestor daí da Clínica Família, Venâncio Aires e também Lajeado, conforme ele estava nos explicando lá no primeiro bloco. Jesus, diferentes especialidades no mesmo ambiente. Como é que funciona a clínica hoje? Como é que se dá a prospecção? Ou vocês já têm, tu trazes aí alguns pacientes teus da pediatria que já trocaram de idade, portanto já tem outras demandas. Como é que se dá a gestão desse processo de funcionamento do dia a dia da clínica hoje? Muito interessante essa tua pergunta e a tua colocação, porque no processo temporal, aquele paciente que a gente atendeu lá como pediatra na infância e alguns na adolescência, muitos eu já estava atendendo, né, os filhos desses pacientes, né? E agora na psiquiatria, mais ou menos, volta-se a esse estágio, que aqueles pacientes meus que foram como pediátricos lá na infância, hoje são adultos e apresentam alguma alteração, alguma necessidade de fundo psicológico ou psiquiátrico. E como tinha um vínculo e as pessoas acreditavam no teu trabalho, gostavam do teu resultado, te procuram agora numa outra especialidade. É uma coisa muito gratificante, muito interessante. Normalmente o pediatra perde o vínculo com esses, talvez com seus filhos, mas perde com eles diretamente como pacientes, talvez como pais. Certamente. Mas tu acabaste prolongando essa relação num outro perfil. Houve uma extensão desse relacionamento,
numa outra esfera, numa esfera já psíquica. Certo, certo. Mas isso tu atribuis assim claro, a um grau de reconhecimento da relação que vocês tinham, a um conceito de qualidade do que é que foi desenvolvido, mas também a uma intimidade ou uma proximidade que, no caso da psiquiatria, é importante? Na medicina, o importante mesmo é o que tu dás ao paciente o que ele reconhece como resultado. Né? Independente se ele está te pagando ou se ele está usufruindo de algum plano de saúde. A resposta do que o paciente vai buscar num consultório é o que é o fiel da balança. Certo. Então, se tem um vínculo e tem um resultado que o paciente foi buscar e acredita que tenha recebido, é o que mantém aquele vínculo e propaga. Só o vínculo não é... não é o mais importante. Sim. Tem que ter um resultado. E é o que ele realmente foi buscar. Ele foi através do vínculo, ele foi buscar o conteúdo do teu entendimento para o sofrimento dele. Claro. E a partir dali ele te reconhece, e a partir dali ele mantém-se como teu paciente e faz uma determinada propaganda para os amigos, para a família, em outros locais, de como foi bem atendido, o sucesso que teve no tratamento. E assim sucessivamente. Vamos lá, um pouquinho. Vocês vêm de Venâncio Aires e se instalam aqui. Como é que tu dirias assim, o desafio de fazer uma imersão ou uma chegada numa nova cidade para buscar novos clientes, buscar uma nova relação? Isso é desafiador, é tranquilo, precisa de algumas parcerias locais, de algumas referências. Como é que foi que vocês gerenciaram esse processo de trazer a Clínica Família para Lajeado? Eu tinha vindo antes, né, já como psiquiatra da infância e adolescência, certo, através de algumas colegas psicólogas aqui da cidade e da região. E depois veio a minha filha, que tinha formado em neuropediatria, que não tem tantos profissionais dessa área. Certo. E nós começamos a trabalhar em uma clínica de um outro colega nosso, psicólogo também. E como a minha esposa faz alguns projetos há muitos anos, através da Unimed, né, que hoje chama-se Viver Bem na Escola. Nós já tínhamos uma penetração a nível de escolas, de algumas entidades aqui em Lajeado, e vimos que muitas pessoas gostariam de nos procurar, mas não tinham uma proximidade maior, até Venâncio Aires. E tem uma lei da minha terra, lá que eu sou de Rio Grande, que diz que o mar não corre para o rio, é o rio que corre para o mar. Certo. Lajeado realmente é muito maior e muito mais potencial que Venâncio Aires. Sim. Então nós sentamos, avaliamos a situação e resolvemos, eu e a Manuela, sair dos colegas onde nós estávamos trabalhando e trazer a Daniela e montarmos a nossa clínica família aqui na cidade de Lajeado, principalmente pelo potencial e pela capacidade que nós acreditávamos que poderíamos acrescentar aos clientes, aos pacientes, às pessoas que nos procurassem nessa cidade. Há quanto tempo já se deu a vinda para Lajeado? Eu já vinha há 5, 6, 7 anos eu já trabalho aqui. Né? A Manuela trabalha já há uns 3 anos, no mínimo. 4 anos. E nós, agora, o ano que vem, faremos 3 anos. 3 anos da temos mais Família. 2 anos e meio, temos a Clínica Família aqui já. Perfeito. Que é basicamente nossa. E agora com a colega Thaís, que é fonoaudióloga, que trabalha conosco também. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, que eu te observei antes aqui no nosso intervalo. Vocês têm uma característica interessante de não ser uma clínica essencialmente da saúde física, mas também da saúde mental. Como é que se dá, no caso de vocês, ter essas especialidades em conjunto? Quer dizer, puxa, é muito comum profissionais de áreas semelhantes atuarem em consultórios de uma maneira integrada, mas vocês têm aí essa característica de cuidar não só do corpo, mas também da mente. Como é que se dá o trânsito? É comum um paciente ter uma necessidade numa área e acabar utilizando outra especificidade de vocês? Interessante essa pergunta, porque faz jus à grande maioria. Os pacientes podem se beneficiar basicamente por uma psicoterapia, que é a psicóloga,
né? E pode se beneficiar muito com uma medicação, que aí é o biológico. Certo. A grande maioria das vezes se necessita das duas situações. Ele precisa de uma medicação para diminuir os seus sintomas e de uma psicoterapia para ajudar a resolver os seus problemas. Certo. Que uma medicação é basicamente o sintoma que ela trata, mas a terapia que vai buscar o motivo do sofrimento, o entendimento do sofrimento e o que a pessoa, o paciente, vai fazer com aquele sofrimento para ter uma qualidade de vida melhor. Claro. Então, muitas vezes, nós associamos as duas coisas. Mas, como na grande maioria, eticamente, nós temos que indicar uma terapia e o paciente procura a pessoa, né, que ele convier, ou a psicóloga indica uma medicação, uma possibilidade de medicação, e o paciente ou a paciente também busca o profissional que vai fazer a sua prescrição. Alguns pacientes preferem ficar na clínica, né, que termina sendo muito mais positivo e produtivo para o paciente. Ele não se desloca. Nós, profissionais, se necessário, conversamos junto com o paciente sobre o porquê que se medica, o porquê que tem que aumentar, o porquê que tem que retirar, o porquê que tem que acrescentar. E ele fica muito mais protegido. Ele se sente muito mais confiante, muito mais à vontade. Certo, bem importante isso. Bom, entendemos. Só para vocês trabalham na tua formação de psiquiatria, tu disseste que trabalha com terapia de casais e também individualmente. Isso, nós temos formação, eu e a minha esposa, como terapeutas de casal e família. Né? E nós fizemos essa especialização em Porto Alegre. Muitas vezes nós atendemos uma família ou um casal que chama-se coterapia. São dois terapeutas para atender, dependendo da necessidade. Às vezes se atende sozinho, mas em algumas situações a necessidade se faz necessária e nós trabalhamos em coterapia, em dois profissionais juntos. Perfeito, ok. Entendemos como é que funciona hoje a Clínica Família e vamos lá para o nosso terceiro bloco ver toda essa questão desafiadora para profissionais que não têm obrigatoriamente a área de gestão como formação, como é que resolvem a gestão da sua clínica. Já vamos conhecer um pouquinho do Jesus Gestor. Terceiro e último bloco do nosso programa de gestão de hoje, conversando aqui com Jesus do Couto, psiquiatra e gestor da Clínica Família, aqui na Jado e também Venâncio Aires. Jesus, como é gerenciar uma clínica com formação médica, com formação da área da saúde, o desafio, que a gente sempre coloca isso para os nossos entrevistados aqui. Em algum momento tem que se pensar em marketing pessoal, em finanças, em gerenciamento de processos. Como é que se dá isso para vocês lá na Clínica Família? Tudo começou com o nosso logotipo. Nós temos um logotipo específico da Clínica Família, desde os primórdios. Já fazem mais de 10 anos. E depois fomos buscar impressos, e depois fomos buscar o contabilista, que nos orienta a respeito dos números. É terceirizado, é uma empresa fora que acompanha. E agora aqui em Lajeado nós buscamos alguém que nos consiga ajudar nas mídias. Certo. Que é o que temos. Processo de prospecção, então basicamente mídias sociais hoje. Já fizemos alguma coisa a nível de jornal, hoje não temos feito muito. Para nós, administrar e gerenciar um consultório é um pouquinho mais fácil que gerenciar uma clínica, até porque tem especialidades diferentes, tem expectativas diferentes. O público não é totalmente diferente, mas tem algumas características. E a gente vai buscando informações, vai buscando auxílios e vai buscando saber o que o nosso paciente, que nós chamamos, gostaria de receber, numa troca.
mas principalmente, uma das coisas que eu considero mais importantes é como ele é recebido a partir do primeiro telefonema. Certo. Que ele entra em contato contigo, que nós temos a nossa secretária, que vai dar o primeiro atendimento e vai deixar ele bem à vontade para o dia, para o horário, para a possibilidade, que nós temos uma secretária única, certo, que fica lá em Venâncio, mas através do telefone faz ela gerencia as nossas agendas todas, né? Então, ela é peça fundamental nisso e até hoje, felizmente, os pacientes estão elogiando e nós ficamos bem à vontade para que ela continue, porque é o primeiro vínculo que se faz através da secretária, por incrível que pareça. Certo, a primeira impressão, e a primeira, de atendimento. A primeira receptividade é toda feita através de um profissional que não é do atendimento final. É especialista nisso. Então, nós pedimos que ela vá buscar informações através de entendimento de redes sociais, de umas mídias não tão importantes, mas o mínimo de informações, que faça curso para atender bem o telefone, consiga se comunicar. Sim. A gente vai fazendo dentro do que nós imaginamos que o paciente gostaria de receber, e depois nós vamos buscar as informações do próprio paciente para saber o que nós pensamos e colocamos em prática está dando o resultado esperado do ponto de vista do paciente. Perfeito. É inevitável te fazer essa pergunta. Como é uma clínica família, vocês conseguem gerenciar bem as relações entre vocês, ou vocês têm reunião de trabalho em casa e às vezes tem reunião de família no trabalho? Como é que funciona? Vocês conseguem separar esses ambientes e essas relações? Perguntinha difícil essa. A gente tenta ter o mínimo de confusão nessas duas áreas. Né? O que é família é família, o que é clínica é clínica. Normalmente, no próprio local do atendimento, né? Quando um se encontra com o outro ali, a gente já conversa sobre os pacientes, alguma patologia que é afim de uma área com a outra, né? Pede informações, ou estou te caminhando tal paciente, eu estou te devolvendo tal paciente, avaliei assim. Aquelas coisas técnicas mínimas necessárias para o outro profissional saber. Mas a gente faz um esforço muito grande para que não exista essa interferência na vida da família com a vida da clínica, ou vice-versa. Nem sempre é fácil. Muitas vezes nós nos vemos conversando muito sobre coisas na família que é da clínica. Certo. Mas a gente tenta nos policiar a respeito disso para que a gente consiga saber o que é profissão e o que é família. É que, em geral, a gente até acha bom, ou a gente até admira quem leva trabalho para casa. Não no sentido de que seja adequado isso, mas a gente, em geral, também critica quem leva problemas de casa para o trabalho. E quando está numa situação como essa que vocês têm, esses dois ambientes, eles acabam sendo um só, né? Lá em Venâncio tem uma característica importante, porque quando, com esse número de filhos todos, nós construímos uma casa, nós construímos já com o consultório ao lado. Certo. Então nós temos um fluxo de... E tem as coisas boas e as coisas menos boas, né? As coisas boas que a gente não precisa se deslocar para o trabalho. E as coisas menos boas é que geralmente a gente está trabalhando. Mas dá um saldo positivo, eu acho que é muito importante. Sim. Em que pese claro, a experiência que vocês vão adquirindo enquanto atendimento, enquanto contato com o paciente, todos fazem gestão, ou o Jesus é que é o mais gestor do processo e os outros são técnicos nas suas áreas? Estava esperando essa pergunta. Desde o início, eu sempre administrei o meu consultório, e eu que interagia, eu que mandava trocar algumas coisas, eu que entrava em contato com a gráfica, eu que contratei o serviço do contabilista. Então, eu que sempre paguei as contas, então eu administro essa parte. Certo. Eu pego o que tem de apagar e o que tem para mandar fazer, para fazer alguma melhoria.
administro a situação toda, só digo para cada um quanto é que vai dar para cada um e fica tudo administrável. Certo. Quer dizer, eles participam, a gestão fica bastante centrada na tua experiência. Até porque não tem como cada um fazer uma coisinha. Vai ficar muito mais desgastante. Agora, em matéria da clínica aqui, por exemplo, a Manuela ficou a responsável para conseguir as pessoas que fossem nos fazer essas mídias. Certo. Então fica mais fácil para ela está em Lajeado, ela já conhecia algumas pessoas aqui, então nós deixamos para ela. Nós não temos essa prioridade, Sim. mas no grosso do desenvolvimento da administração da clínica, cabe a mim, até hoje coube a mim. Certo. E dá para fazer tranquilamente. E essa tua experiência, ela veio empírica, veio na prática, ou como é que tu diria assim, seria importante ter algum processo, algum curso de formação, ou a experiência do dia a dia vai dando condição de atender essas demandas? Eu acho que varia muito do tamanho, da extensão e do tipo de clínica que tu tiveres. Né? Se tu tens uma clínica como a nossa, que é basicamente privada, né? É um tipo de gestão. Agora, se tu tem uma clínica que está competindo com uma outra clínica por um número de pacientes, busca de pacientes, tipo com convênios, eu acredito que aí sim, aí realmente é muito necessário tu saber como administrar, e eu particularmente não tenho esse conhecimento. A gestão seria mais mercadológica mesmo do que do negócio. A nossa gestão basicamente é do cliente. Da satisfação e do atendimento. Se nós estamos satisfazendo os interesses que aquele cliente, ao pagar, ele levou aquilo que ele foi buscar como resposta, como benefício. Perfeito. Entendido. Então, conhecemos um pouco hoje da Clínica Família, especialidades que estão sendo atendidas hoje na Clínica Família aqui em Lajeado. Aqui é neuropediatria, né, inclusive com eletroencefalograma, que a minha filha colocou agora na clínica. A fonoaudiologia, né, com uma colega Thaís, que é especialista em transtornos do espectro autista. Eu que faço psiquiatria, faço geral, mas aqui basicamente eu faço infância e adolescência, e a minha esposa que faz psicologia, desde individual a familiar, e ela tem uma formação que poucos têm na região aqui, que ela foi buscar em Salvador, que chama-se sexologia clínica, que o centro maior no Brasil é lá em Salvador, com o Ricardo Cavalcante, que é um mestre nessa área. E o endereço de vocês aqui na Lajeado, onde é que é a clínica? É no Diamond Center ali, sala 307. No centro? No centro. Perfeito. Frente ao posto Faleiro. Exatamente, ok. Muito bem, obrigado Jesus pela presença aqui, pelas suas informações, sucesso aí na clínica, muito obrigado, que a família continue trabalhando bem e juntos. Continuará. Ok. E obrigado a você que nos acompanhou no dia de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo entrevistado, um novo tema aqui no nosso programa Gestão TV Univates. Até lá!